Bom dia, boa noite, Shavua Tov, Shabbat Shalom, Mashiach Now. Redenção completa, paz para o mundo inteiro, já agora. A pergunta é se somos embaixadores. A resposta é sim, todos nós somos embaixadores. Por que a palavra embaixadores em particular? É a ligação com o tempo que a gente está passando, a época que a gente está passando, em vários sentidos, tanto no tempo principal, que é o da porção semanal da Torá dessa semana, que é Vaishlar, como também a situação do mundo que a gente está hoje, pós-pandemia, mas nem tanto, ainda tendo guerra, um momento de Copa Mundial, de jogo de futebol, de competição, ainda crise econômica, inflação no mundo inteiro, muitas coisas acontecendo, crises políticas também, e a ideia de ser um embaixador. Estava pensando nesse Shabbat, inclusive durante a aula, uma coisa muito interessante, uma ideia fundamental sobre o embaixador. Por que a palavra embaixador? Na verdade, tem a ver com a tradução do nome da Parashá, Vaishlar, Malachim, que Yaakov mandou mensageiros, embaixadores, para se encontrar com o seu irmão Esav. E foi uma missão diplomática. A gente fala um pouquinho mais disso depois. Vamos voltar à ideia de embaixadores. Inclusive, a ligação já imediata com futebol, que é a época que a gente está vivendo no mundo inteiro, né? É uma Copa, um campeonato mundial, é a embaixadinha. Fui procurar inclusive qual é a origem da palavra embaixadinha, que está claramente ligado com embaixada, né? Mas não se sabe, não tem porquê. E é interessante que tem outros nomes dependendo da localidade. Eu achei que fosse no Brasil inteiro embaixadinha, mas parece que na Bahia é chamado de pontinho. Aqui no Rio seria altinho, que eu já ouvi falar também, mas não tanto quanto embaixadinha. E também é chamado de freestyle. Mas não sabe a origem da palavra embaixadinha. Mas é interessante que a ideia de ser um ponto, de ser alto, e está ligado com embaixada, é bastante revelador, como a gente vai ver. Então, qual a ideia principal de embaixada e a ligação com a nossa época agora? Que a missão principal a mensagem principal também da aula de hoje, é o punchline, é o rap, é a parte fundamental que a gente tem no aprendizado de hoje. É a própria característica da embaixada. Pelo que eu sei, sem investigar a fundo, a embaixada é um espaço e tempo num território estrangeiro, que não é do país da bandeira da embaixada, em que se torna um território próprio daquele país. Então, a embaixada dos Estados Unidos no Brasil é um território americano dentro do Brasil. Assim como a embaixada brasileira nos Estados Unidos também é território brasileiro no país americano. Assim por diante. Assim como a embaixada de Israel em vários países, também seria um território israelense. Agora, o que isso tem a ver com a gente? É que cada um de nós é um embaixador. Um embaixador ou embaixadora do bem, do amor, de paz, de Deus. Temos, cada um de nós, uma missão de trazer, comunicar, fazer tudo isso aqui nesse mundo
em cada parte do nosso latifúndio, em cada parte do nosso espaço, não importa aonde a gente esteja. Então, é comum com a ideia de embaixada que é livre, como embaixadinha, para ser feita individualmente, que também é uma questão da embaixadinha, em qualquer lugar onde a gente esteja. Não precisa de mais ninguém para ser um embaixador. Cada pessoa deve ser o seu embaixador e fazer a sua embaixada. E no lugar onde a pessoa está, não importa que não seja no país de origem, na situação original, onde tem mais força, onde tem mais poder, onde tem mais abrigo, mais proteção, mais similaridade, mais pessoas iguais a você mesma, você consegue colocar a bandeira da paz, do amor, da bondade de Deus naquele lugar. É a mensagem principal. E se o mundo inteiro se tornar uma embaixada de paz, então a gente vai estar já vivendo universalmente a era messiânica, Mashiach já agora no mundo inteiro para todos nós. Mesmo assim, no momento em que cada um faz a sua embaixada, no lugar onde está, aonde vai, por onde passa, transformando num território próprio no sentido não só para uso pessoal, porque não é essa a ideia, mas sim próprio de ser limpo, de ser correto, de ser reto, de ser autêntico, de ser verdadeiro. Então se torna um lugar próprio da mensagem que a gente tem para espalhar para o mundo inteiro. E ter essas embaixadas, embaixadores e embaixadoras no mundo inteiro. É isso que Yaakov faz na Parashá da semana passada, que foi aí que eu percebi esse ponto. Quando ele transforma Haran. Eu estava ouvindo uma aula hoje interessante, que fala que Haran, onde Yaakov esteve, é no sul da Turquia. Interessante, porque realmente é no norte de Israel, e sua Turquia é ainda, mesmo sendo no sul, no norte de Israel, da onde que veio Abraham, e para onde foi Eliezer buscar encontrar a esposa de Yitzhak, Rivka, na Parashá Haissará. E agora, onde Yaakov foi enviado também como embaixador da Torá, que é essa orientação superior de como nos comportarmos, como a gente agir nesse mundo aqui, físico, material, não importa onde esteja, que é resumido, exemplificado pela a ideia de Israel, de Eretz Israel, de Israel, que não é só um sentido geográfico da própria terra de Israel, mas em qualquer lugar do mundo a gente está levando o ideal de Israel, que está ligado com Yaakov, como a gente recebe o nome de Israel nessa paraxá agora, em Vaishlar, que Yaakov passa chamado Israel, e o povo inteiro passa chamado Filhos de Israel, Bnei Israel. E depois, então, é que a terra de Israel vai se chamar de Israel também ligado com Yaakov. Então, e por que eu estou falando sobre o sul da Turquia? Porque eu estive lá. Eu não sabia por que eu estive lá há muitos anos, foi no primeiro ano de casamento. A gente viajou para a Turquia, ficamos vários dias lá, se eu não me engano 21 dias, que é um número bastante simbólico para o judaísmo, né? São 3 semanas, são as 3 semanas que tem, que termina em Tisha B'Av, 17 Tammuz, semanas tristes, e as semanas felizes de Rosh Hashanah até Rosh Hashanah Rabbah, depois de Sukkot, no começo do ano. Então foram 21 dias que eu passei lá, e a gente esteve também no sul da Turquia. Então de algum modo a gente foi até a raiz, né, da onde saiu Abraham, Rivka, Rachel, Leá, Sará também. Uma das 4 matriarcas nasceram lá. Interessante. E o patriarca e Abraham, e aonde Yaakov foi encontrar suas esposas e transformar aquele lugar numa embaixada. E por isso que quando ele ainda está na embaixada, nesse território estrangeiro, mas que ele transformou em
Eretz Israel, Mardó Eretz Israel, ligado ao tema Tzedek, da gente conseguir fazer, implantar esses ideais, esse modo de viver para o mundo inteiro, para todas as pessoas, não importa onde estejam, viver de uma forma correta, ética, moral, divina, espiritual, nesse mundo físico, juntando, transformando esse mundo inteiro numa moradia para Deus, que quer dizer transformar o mundo inteiro numa embaixada para Deus se sentir confortável, um território próprio para Hashem, dentro de cada lugar do mundo inteiro, não importa onde esteja. Então, o Yaakov transforma aquele lugar que é, de um certo modo, o fim do mundo, ele transforma numa embaixada boa, correta, divina, e aí os anjos de Eretz Israel podem ir lá buscá-lo, porque eles podem sair, porque eles não estão saindo, eles estão indo ainda para a ideia de Eretz Israel. E chega nessa paraxá. Então, o Yaakov já redimiu, já transformou o mundo pronto para receber Mashiach, mas por algum motivo não chegou ainda, porque ainda faltava o seu irmão Esav. E nessa paraxá agora, Yaakov expande mais ainda, transformando uma nova embaixada, mas ele percebe que o Esav não fez o dever de casa e não pode ainda receber Mashiach, a era messiânica, que deixou para a gente agora, como o próprio Yaakov, no final da paraxá, fala para Esav, que no final dos tempos, que é agora, ele vai até Esav para acertar as contas, e aí vamos chegar num ponto, sem eu querer esquecer, embora esteja escrito aqui. A ideia de embaixada, embaixador, é uma relação diplomática, é uma missão diplomática, como Yaakov mandou os malachim, os anjos de verdade, foram anjos. Missão diplomática não é uma missão de guerra, não é nem para cessar o fogo, porque não é nem para ter começado numa guerra. Diplomático, diferentemente de guerra, é que não existe um inimigo, existe um adversário que é transformado em amigo, em também um novo embaixador, com força maior ainda, porque ele está convencido agora, pela diplomacia, pelo convencimento, e não pela guerra, e a subjugação, e o rebaixamento, e a diminuição, como acontece geralmente num jogo de futebol, mas que não deveria, né? Estávamos citando exemplos que em algum momento, quando teve jogo entre Estados Unidos e Irã, teve troca de gentileza das duas partes, das duas equipes, porque estavam num jogo que era para um dos dois vencer, mas que para os dois saírem vitoriosos, né? Um ajudar o outro a se superar, participando igualmente, e que nessa vez, nessa Copa, não houve a mesma coisa, que é triste isso. E teve também algum outro caso, não sei se houve no Irã ou algum outro país, que tem animosidade, adversidade e forças contrárias, mas que a ideia da diplomacia não é através da guerra que termina o adversário, mas sim resgata o adversário, que é a diplomacia, que é o embaixador. O embaixador é um embaixador de paz, de bondade, por isso também é muito próprio esse termo. E Vaishlar está ligado com mandar. Também tem o termo de emissário, porque é uma missão que ele está indo, mas eu gosto, é mais próprio, é mais parecido com a gente, mais compreensível a ideia de embaixador, que a gente conhece melhor. Que também tem uma missão, né? E essa missão é uma missão de paz, de bondade. Então o Yaakov, agora nessa paraxá, manda uma missão diplomática de anjos de verdade, que se tornaram físicos porque vieram para esse mundo, para encontrar com Esav, e perceberam que o Esav não estava com diplomacia, ele estava querendo guerra mesmo, continuava sendo o Esav e não o irmão de Yaakov. E precisa que Esav, o que representa Esav, as energias, as faíscas divinas que tem nesse mundo, que são muito fortes, porque vem do mundo de Torro, da onde origina Esav e os seus reis, que descenderam de Edom, né, que é o povo que vem de Esav, inclusive até Roma, na época da
destruição do segundo Beit HaMikdash, que a gente vive até hoje, cerca de 2000 anos no exílio. E então o Esaú não estava pronto, e agora tudo indica, foi prometido, garantido pelo Rebbe, pelos Rebbeim, que a gente já está realmente nessa época própria de transformar o mundo inteiro numa embaixada para Hashem. Então vamos ver agora um pouquinho mais geral, porque a gente também está num dia muito propício, num mês propício. Eu vou falar pinceladamente em vários assuntos ligados a essa época que a gente está vivendo. Então a gente está, para colocar na devida perspectiva, a gente está em Kislev, que é esse mês especial. Esse mês é marcado por uma festa especial no calendário e dentro do mês, que tem várias festividades, várias datas alegres, como hoje por Hanukkah. Hanukkah está ligado com o azeite, está ligado com luz, é chamada de festa das luzes para o mundo inteiro, que a luz não é para iluminar somente a si mesmo e a sua casa. A luz é para iluminar o mundo inteiro, que é essa ideia de expansão, de mandar, de embaixada, que traz uma luz no lugar onde está. Está ligada com o Mittler Rebbe, que é o Rebbe do meio, que é o segundo Rebbe, na verdade, chamado de Mittler Rebbe, Admor Haim Tzai, que hoje é o dia Yud Kislev, como está ali, que é o dia 10 de Kislev, que 10 é um número perfeito, dentro do mês Kislev, que está ligado com, ele é o terceiro mês depois de Rosh Hashanah, que é Tishrei, Mar Cheshvan e Kislev. Também está ligado com o recebimento da Torá, e a Torá renovada, que vai sair completamente de Hashem com a Geulah. É uma Torá com inovações, mas é a mesma Torá que a gente recebeu também no terceiro mês, que também está ligado com o número 3, que foi em Sivan, depois de Nissan, Iyar e Sivan, e foi a primeira Torá, primeiros Luchot Abrit, que foram recebidos no dia 6 de Sivan, e a Torá revelada. E depois as segundas tábuas foram recebidas depois Yom Kippur, e a parte oculta da Torá foi recebida, está ligado com esse mês de Kislev, no terceiro mês do ano, contando a partir de Rosh Hashanah em Tishrei e não em Nissan, que é equivalente, são 6 meses de diferença, mas é uma outra ocasião para a gente falar sobre isso. E está ligado, nesse terceiro mês, tem o dia Yutet Kislev, que está aqui no final, ligado ao Alter Rebbe, o primeiro Rebbe de Lubavitch, que foi justamente, teve a sua redenção, a sua salvação, também nesse mês de Kislev, mas no dia 19, alguns anos antes, não no dia Yud, que está ligado com o dia de hoje, que hoje é o dia Yud Kislev. Então está ligado com redenção, tanto do Mittler Rebbe quanto do Alter Rebbe. Salvação também está ligado com a mesma coisa. Yaakov, que é o terceiro patriarca, que ainda é o principal da Torá, da história da Torá, que, como o Rebbe fala, nessa semana em particular, a Torá não são histórias e também não são somente leis. É uma orientação prática para o nosso dia a dia, para o que a gente tem que fazer agora. E mesmo as histórias não são só como histórias, mas a gente aprende na história como a gente deve agir. E como o Yaakov, nessa paraxá, ele faz, a gente quer uma história, mas o que a gente pega dessa história é como o Yaakov fez, é o que a gente deve fazer. Então ele manda embaixadores para expandir a sua missão, para cada um fazer a sua parte, e transformar aquele território onde é a embaixada num território próprio para a mensagem original de quem está mandando a missão, que é Yaakov, e que no fundo é o que Hashem quer para esse mundo aqui, em cada lugar que a gente vai. E está ligado com Yosef, que nasceu na paraxá semana passada e começa a ser a partir da paraxá semana que vem, principalmente, protagonista principal até terminar o Sefer Bereshit, na verdade. E também está ligado com essa época, como o Shelah Kadosh diz, que não por acaso Hanukkah cai nessa época agora, que está ligado com as parashot do Yosef. Falando nisso, uma resposta que
bem interessante que responde um pouco a tudo. É uma anedota. Um rabino chegou para os seus alunos e mostrou está chegando a época de Hanukkah, mostrou uma Hanukkah, desculpa, né, uma menorah, como se diz nos Estados Unidos, uma menorá de 8 luzes. Falou, olha, essa menorá, essa Hanukkah, ela é do século XVIII, muito bonita, especial, de prata. Aí pegou um sevivon, um dreidel, como é que é o nome em português? Um peão. Mostrou, esse é um peão especial de 1920. Depois pegou uma Megilat Antiochus, um livro que conta a história de Hanukkah, que também muito antiga, de 1700 e pouco. E aí chegaram os alunos falando para ele, Rebbe, Rabino, e esses sonhos para a gente comer, eles foram feitos quando? Essa é uma piada, mas no fundo tem uma grande verdade, que é o principal, que é o comer da festa de Hanukkah. Ele é atual, ele é feito agora. A nossa ação não é o principal da festa de Hanukkah, mas o que a gente tem a fazer agora, tanto acender as velas da Hanukkah, quanto falar e entender e transmitir sobre a história de Hanukkah, quanto também o simbolismo que é a gente rodar o peão, rodar o sevivon, que ele roda e ele está de cabeça para baixo e ele tem um significado e é uma ação. Quanto comer os sonhos, que está ligado à festa de Hanukkah, que a gente come os sonhos, sufganiot, nessa época, ou latkes também, que são banhados a azeite, está ligado com azeite. Tudo isso está ligado ao presente e ao futuro. Tem uma lembrança que a gente resgata do passado, mas o principal é de agora em diante, que é essa missão diplomática da embaixada de transformar o mundo. A gente aproveita e sobe nos braços, nos ombros dos gigantes, como nossos patriarcas, que fizeram esse trabalho magnífico, todas as gerações nesses últimos anos, até esse momento que a gente está agora, por tudo que a gente passou, mas o fundamental é a gente já está agora na redenção, na salvação definitiva com Mashiach. E isso, concluindo, trazendo uma história ligada ao Mittler Rebbe, que é o dia especial da salvação dele hoje. O Mittler Rebbe é chamado Rebbe Dov Ber, que é interessante porque ele junta, o nome dele está ligado a uma palavra em hebraico, que é Dov, e uma palavra em Yiddish, que é juntando o sagrado com o último ponto, né? O Ber, que é urso, numa língua estrangeira, numa tradução. Que a ideia é de você pegar e trazer Israel, Mardor Israel, trazer a parte sagrada dentro do mundo na parte mais baixa. E ele está ligado com essa expansão, né? Diferentemente do Alter Rebbe, que está ligado a um ponto seminal, original, da onde vai ter a expansão, está ligado com o pontinho também da embaixadinha. E a bola também é um ponto, é uma bola, é um círculo. Ele é chamado, está ligado com Rehavot Nahar, a força, a expansão, a correnteza do rio, que se expande, que vai para todos os lugares, vai até os pontos mais baixos, onde tem, assim como uma infiltração, ao contrário, mas que a água que vai percorrendo chega até o ponto mais baixo. E está ligado com a Torá que ele expandiu, a Torá Hadashah, essa Torá renovada, está ligada a Hassidut. E a salvação dele nesse dia está ligado que foi a salvação, a redenção da Hassidut, o Hassidismo, que está ligado com a luz, que é a parte do azeite que está interno, que ela é espremida, mas que ela depois produz o seu melhor, que é o azeite e que é a luz originada, a luz pura, originada do azeite puro, que é a gota
que acende a menorá, que foi o milagre de Hanukkah. E conta-se uma história de que até o próprio Alter Rebbe passou a chamar o seu filho, enquanto ele era ainda Rebbe, como Rebbe. O Alter Rebbe passou a chamar o filho como Rebbe, de tão grande que era o Rebbe. Como Rogatchover Rebbe diz, o Rogatchover, né? Não Rebbe, Rabino Yosef, conhecido como Rogatchover, fala que o Alter Rebbe é o Gaon, o grande sábio, e o Mittler Rebbe é o Gaon Geonim, ele é o sábio dos sábios. Tão grande que ele era, que a veia do seu cérebro era da espessura de um dedo, de tanta grandeza ele produzia e quanto que ele desenvolveu a Torá do Hassidismo. E o próprio Rebbe Levi Slibatchev acabou também se tornando um Hassid do Mittler Rebbe. Embora fosse diferente os dois tipos de Hassidismo, de Berditchev com Lubavitch, mas ele pediu, suplicou para que reconheceu a grandeza do Mittler Rebbe, para o Mittler Rebbe falar Hassidut para ele especificamente. O Mittler Rebbe não queria porque ele era avesso a Spalus, que é essa paixão, a emoção exaltada. Ele era contra se exaltar, né? Ele era contido, embora ele tinha esse fervor, mas ele continha porque não gostava nada que fosse externo, superficial, embora não fosse esse, né, a reação, a emoção do Levi Slibatchev, que era um grande Rebbe. E aí ele convenceu o Mittler Rebbe que ele não ia ter essa emoção, não ia se exaltar. E aí o Mittler Rebbe concordou e começou a falar um mamar, especialmente para ele. Só que uma das características do Mittler Rebbe é que ele falava por muito tempo, porque essa expansão, essa abundância, esse desenvolvimento, esse espalhamento da mensagem de uma forma profícua, abundante, durava muito tempo. Ele era capaz de falar por mais de 10 horas sem parar um mamar, um discurso racídico. E aí chegou um tempo, o Levi Slibatchev não aguentou e começou a se exaltar. Aí o Mittler Rebbe parou e falou assim: mas a gente não combinou, você não prometeu que não ia se exaltar? Ele falou: sim, mas por quanto tempo eu consigo aguentar? Então que a gente também esteja já nesse momento que a gente não consegue mais aguentar, que a gente pede com mais força Mashiach Now, a redenção já agora, tanto de Yud Kislev como a gente está agora, como o Yud Kislev, como a Geulah Shleimah, a redenção completa, que seja agora já, com boas notícias para o mundo inteiro, para todos nós, e agora já vivendo Yemot HaMashiach, a era messiânica, com a Geulah completa, já agora, now. Tudo de bom para todos nós.